Então me ajuda aqui para que eu possa forçar menos a minha garganta. Pegue a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8 de Lucas. Vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Glória a Deus. Amém? Poder sentar, queridos. Glórias ao Senhor. A parábola do semeador, com toda certeza, é uma parábola muito conhecida dos irmãos. E Jesus, quando ele fala a parábola do semeador, ele fala de uma forma aberta para todos, mas ele fala de uma forma restrita para alguns. A mesma parábola, ele fala de forma aberta para que todos ouçam, e essa mesma parábola, ele fala de uma forma restrita apenas para alguns. É interessante que quando Jesus fala, está um pouco alto, Napoleão. É interessante que quando Jesus fala de uma forma aberta, alcançando a todos, e de uma forma restrita, alcançando apenas aqueles que ele queria alcançar, nós encontramos aqui um ensinamento importante, eu quero trazer para vocês nessa noite. A partir do versículo 11 ao versículo 15, depois de um tempo, Jesus se reserva com os seus discípulos e revela acerca da parábola que ele falou para todos ouvirem. Amém? Jesus vai e cita a parábola para todo mundo, sem restrição de ninguém. Faz uma pausa, se reserva com os seus discípulos depois de um tempo. Então ele revela apenas para os seus discípulos o significado da parábola que ele falou, para que todos ouvissem. E quando Jesus cita, ele usa uma expressão interessante, que é o versículo chave, né?
destaca também uma palavra-chave no texto. Jesus disse assim, olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Veja como é interessante. Jesus fala com todo mundo, a parábola do semeador, e ele diz assim, olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Faz uma pausa, depois ele vai e revela, depois que alguns ficam intrigados e falam, mestre, por que o senhor está falando desse jeito? O que significa isso mesmo? Jesus vai e revela para eles, a partir do versículo 11 ao 15. Jesus revela para eles o significado total da parábola que ele havia dito. Então, quando Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o tema da mensagem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perceba que com essa frase, Jesus está deixando algo muito claro aqui. Ele está deixando algo muito claro, que ele quer ser claro para aqueles que estão interessados em ouvir. Amém? Ele está deixando muito claro que ele quer falar claramente com quem está interessado em ouvi-lo. Quem não está interessado em ouvi-lo, ele não vai se importar em falar claramente. Entende o que eu digo? Você está comigo aí? Diga amém. Então ele não se importa de falar claramente com quem não tem interesse de ouvir. É isso. É muito claro isso. Ah, você não quer ouvir? Ok. Eu vou me importar em falar com aquele que tem interesse em ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que essa frase significa? Essa frase, quem tem ouvido para ouvir, ouça, significa, ouvir aqui significa ter a disposição espiritual e a abertura de coração para compreender, aceitar e praticar uma verdade transmitida. Era todos que tinham essas qualidades? Não. De modo que Jesus não revela o significado da parábola para eles. Não, Jesus revela para aqueles que estão interessados em ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem disposição espiritual e abertura de coração para compreender e aceitar e praticar a verdade transmitida. Então perceba que ouvir aqui é um chamado que vai além do sentido físico da audição. Não significa apenas o sentido físico da audição. Está focado em quê? No entendimento profundo e na obediência ao que está sendo ensinado. Jesus estava falando de algo muito sério. E ele não queria perder tempo com pessoas que não queriam ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinamentos. Jesus demonstra conhecer os que ouvem e os que não têm ouvido para ouvir. Sim ou não? Ele demonstra que ele conhecia aqueles que ouvem e aqueles que não têm ouvido para ouvir. Aí eu pergunto para você, será que isso hoje mudou? Hoje todo mundo quer ouvir? Ou ainda hoje tem aqueles que ouvem e tem aqueles que não querem ouvir? Ou que não fazem questão do que ouviu? Porque preste atenção, a palavra de Deus, ela é poderosa para aquele que é interessado em ouvir. A palavra de Deus, ela é poderosa para aquele que está interessado a obedecer. A palavra de Deus, ela é poderosa para aquele que está com o coração aberto para receber. Amém? Senão a palavra de Deus, ela não tem efeito. Lembra do texto de Hebreus? Que a palavra, se ela não estiver, Hebreus 4, se ela não estiver misturada com a fé daquele que ouve a palavra, ela não terá efeito algum. Então não importa se é o pastor Luciano pregando, ou se é um grande pregador, entre aspas, renomado pregando. A palavra deixa de ter efeito quando não há fé para receber a palavra. Quando não há um coração aberto
para receber a palavra. Por isso que Jesus, ele diz assim: a quem tem ouvido para ouvir, ouça. Para ouvir, ou não temos ouvido para ouvir? Porque veja bem, toda vez que Deus fala conosco através da sua palavra, Ele quer alcançar o nosso entendimento. Isso é fato. Por isso que a palavra de Deus, ela é nova a cada dia. E o Senhor traz uma palavra a cada dia, e uma palavra nova a cada dia, para nos trazer despertamento. Imagine se nós estivéssemos aqui, ouvindo a mesma palavra todo o culto, todos os dias. Você já imaginou nisso? No que queria dar? Na primeira vez que você ouvisse, certamente que você ia se alegrar, da glória a Deus, aleluia. Segunda vez também, terceira, quarta. Meu irmão, a partir da quinta vez em diante, você já não ia mais ter ouvido para ouvir. Você poderia estar até de corpo presente, mas você não ia ouvir a palavra. Então, acontece muito isso hoje, da gente estar de corpo presente, mas não estamos ouvindo absolutamente nada. Qualquer coisa tira a atenção, qualquer coisa pode tirar a atenção. E Jesus diz: olha, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E ele prega para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então veja bem, não se trata apenas do sentido físico da audição. Ele está falando no entendimento profundo e na obediência ao que está sendo ensinado. Ele demonstra que conhecia a qualidade de cada um. Jesus demonstra claramente com o seu comportamento que ele sabia quem estava dando ouvido a ele ou não. De modo que ele se reserva, se separa e revela o sentido da parábola para aqueles que estavam aptos para receber, ou para aqueles que estavam dispostos a lhe dar ouvidos para ouvir. Amém? O que adiantou 3 anos de discipulado para Judas Iscariotes? 3 anos de discipulado para Judas Iscariotes adiantou em quê? Ele vendeu Jesus para ser crucificado. Ele vendeu, ele pagou para matar Jesus. Ou ele recebeu dinheiro para matar Jesus. É a mesma coisa, ele pagou para Jesus morrer. Ele comprou a morte de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? O que adiantou 3 anos de discipulado se aquele homem não tinha ouvidos para ouvir o que estava sendo ensinado, nem muito menos para obedecer o que estava sendo ensinado? Então, se você não tiver ouvidos para ouvir, você não vai ouvir. Entende o que eu estou dizendo? Então, a preocupação de Jesus é pregar para pessoas que têm ouvidos para ouvir. Eu fico imaginando, e eu tenho certeza que com essa expressão de Jesus aqui, quando ele estava pregando e alguém falava com outro, te dispersava, Jesus não ficava bem. Ou no mínimo ele dizia assim: ó, não quer ouvir não? Pode ir lá para o outro lado. E deixa eu pregar para quem quer me ouvir. Era mais ou menos isso que aconteceu aqui. Jesus fala para todo mundo e ele percebe uma parte que não tinha ouvido para ouvir, então ele sai do meio deles. Vai para um lado e reserva-se com os discípulos que queriam ouvir. Então ele responde, ele revela só para aqueles que querem ouvir. Você percebe a intolerância de Jesus com aquelas pessoas? Ou não percebe? Ou é só eu que percebo? Existe uma intolerância aqui palpável de Jesus olhar para aquelas pessoas e falar: vocês não estão querendo ouvir não, então fica aí. E se reserva e fala com aqueles que querem ouvir. Será que hoje é diferente, amados? Jesus mudou? Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele será.
Tiago escreve dizendo que nele não há mudança alguma, nem sombra alguma de variação. Ele continua sendo o mesmo Senhor, e a sua palavra continua sendo séria, a mesma palavra poderosa e séria, e apta para discernir a intenção do coração e para penetrar a divisão da alma e do espírito daquele que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido para ouvir? Certamente que Deus vai falar com você. Se você não tem ouvido para ouvir, certamente que a palavra de Deus não terá efeito algum na sua vida. E Deus nem se importa de fazer alguma coisa na sua vida. Porque Jesus não se importou ali. Perceba naquele episódio que Jesus identifica aqueles que não tinham ouvido para ouvir e ele sai de cena. Ele não quer perder tempo. Entende o que eu estou dizendo? Ou nós, eu e você, nos colocamos diante de Deus para receber, ou Deus não está interessado em empurrar goela abaixo de ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Deus nunca se interessou em empurrar a goela abaixo de ninguém, porque quando a gente empurra a goela abaixo, isso é uma expressão que significa obrigar alguém a fazer alguma coisa, sim ou não? E ninguém é obrigado a fazer nada. Nós servimos a Deus com coração voluntário. Nós ouvimos a palavra de Deus, porque nós temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então, somente isso, nós cremos, nós acreditamos, nós esperamos no Senhor, nós temos fé para isso, cultivamos a nossa fé todos os dias para isso, ao levantar, ao caminhar, ao nosso andar, ao trabalhar, nós estamos sintonizados ou procuramos estar sintonizados o tempo todo. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Porque Deus pode falar de várias maneiras. Porque Deus pode falar de várias formas. Nós encontramos no texto Jesus, ele mesmo falando, ele homem, falando, pregando. Se Jesus sendo a própria figura do pregador, um homem pregando, muitas pessoas tiveram dificuldade de ouvi-lo. Imagine hoje que não dá para enxergar Jesus. A dificuldade hoje é ainda maior. Quantos estão comigo? Diga amém. Era o próprio Jesus pregando. E ele identifica pessoas que queriam ouvir e outras pessoas que estavam ali, mas não estavam ali. Imagine hoje que não é Jesus pessoalmente. Aleluia. Glória a Deus. O que adiantou o esforço do profeta João Batista para convencer Herodes? Ele mandou matar João Batista. O que adiantou o esforço do profeta João Batista, aquele homem que Jesus deu testemunho dele, dizendo: olha, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Que adiantou João Batista tentar convencer o rei Herodes, falando com o rei Herodes, usando a palavra com o rei Herodes, se o rei Herodes não tinha ouvidos para ouvir? Ele mandou matar João Batista, mandou cortar a cabeça dele, e cortaram a cabeça dele. E até hoje os católicos comemoram o dia da morte dele, São João. É o dia que decapitaram João Batista. Como que comemora a morte do profeta? Eu não sei. O que adiantou o esforço do profeta Isaías em convencer o rei Manassés? Lembra do rei Manassés? O profeta Isaías, que andava no meio da família real, que era parente da família real, ele tentou convencer o rei Manassés a dar ouvidos à voz de Deus, mas Manassés não tinha ouvidos para ouvir a voz de Deus.
ele mandou matar o profeta Isaías. Sabe como? Colocando ele de cabeça para baixo e serrando ele ao meio, começando pela virilha, até sair o serrote lá embaixo. O que adiantou o profeta Isaías, que pregou por quase 40 anos em Israel, tentar convencer o rei Manassés a ouvir a voz de Deus, se ele não tinha ouvidos para ouvir a palavra. É por isso que Jesus disse: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, eu não vou perder tempo. Aleluia. Quanto tempo tem na minha vida que eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, eu me converti, me encontro na presença de Deus desde então. E quantas pessoas que entram e saem da igreja, entra e sai da igreja, vai e roda para um lado, para o outro, entra e sai da igreja, porque elas têm dificuldade em ouvir a voz de Deus. Porque no dia que você ouvir a voz de Deus, vai ser como aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, lembra? Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Naquele domingo que Jesus havia ressuscitado, e Jesus caminhou com aqueles 2 homens e conversava com eles, e a Bíblia diz que eles falaram assim: então o meu coração ardia quando ele falava. Oh, aleluia. O meu coração queimava, e o outro diz também: o meu também queimava, o meu coração ardia, um testemunhando com o outro, porque os 2 ambos estavam ouvindo a voz do Todo-Poderoso. E eles estavam tão sintonizados na voz, que eles nem olharam para o rosto do homem que falava com eles. A Bíblia diz que eles nem descobriram que é Jesus. Aleluia. Tão impactante que era a presença de Jesus ali falando com eles. Eles dizem: olha, quando ele falava, o meu coração ardia. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, o coração vai tremer, a estrutura humana vai tremer, o coração vai tremer, a tua estrutura vai tremer, porque a voz de Deus, ela é poderosa. E vai impactar a vida, vai impactar o ser humano. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Nem todos têm ouvidos para ouvir. Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir tem disposição espiritual. Diga comigo: disposição espiritual. O que é disposição? É a condição física e espiritual para algo. É a inclinação vocacional. É o estado de saúde ou estado de espírito. É a boa condição mental para entender, para absorver. Entenda uma coisa: ou você cuida do teu coração, porque dele procede as saídas da vida, para que você possa ouvir Deus falar contigo e você ser alcançado pela palavra de Deus. Ou, meu irmão, você vai viver a parte de tudo isso que eu estou falando aqui, totalmente a parte. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. E eu estou pulando um monte de coisa aqui por causa da hora. Mas dobra a sua atenção aqui para mim caminhar um pouquinho mais. Lembra do rei Saul? Aquele homem tinha disposição espiritual? Não. Por que Saul não tinha disposição espiritual? Porque ele não parava para ouvir a voz de Deus. Lembra que o profeta Samuel era o homem que Deus usava para falar com ele? E Samuel orientou Saul:
Vai lá, Saul, espera. Mas Saul era um homem tão agoniado que ele fazia o que ele queria. Quem não tem disposição para ouvir, vive agoniado e fazendo como quer fazer. Olhe para mim aqui. Deus não tem nada com isso e não quer saber também de nada disso. É um problema seu. Já que você é tão agoniado como Saul. Saul não esperava por ninguém e não ouvia conselho de ninguém. Saul era como aquela pessoa que, enquanto você fala, ele falava também. Saul não parava para ouvir ninguém. Você conhece alguém assim? Que não para ouvir? Muitas situações, mas muitas mesmo. Eu me calei e deixei falar. Tá bom, se quer falar, fala aí, desabafa aí. Quando dá a minha hora eu vou embora, faço uma oração e vou embora. Não ouve? Saul não ouvia conselhos de ninguém. Saul fazia o que ele queria, o que ele imaginava, o que ele pensava. Sabe o que aconteceu? Deus envia o profeta Samuel para ele. A Bíblia diz que o profeta Samuel, por ordem do Eterno, pegou a capa de Saul, arrancou dele e rasgou em 12 pedaços e disse a ele assim: ó, Deus rasga de ti o reino, porque tu não ouve, tu não sabe, tu não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glórias ao nome bendito do Senhor, que vive para todo sempre. A palavra de Deus em Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares à casa de Deus e inclina-te mais a ouvir, para que você não ofereça sacrifício de tolo. Quem tem dificuldade de ouvir, oferece sacrifício de tolo. Lá na Bahia diz assim: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Na Bíblia diz que você tem que se inclinar para ouvir. Os baianos é sabido, né? O povo sabido é baiano. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Isso não é um versículo bíblico, mas está dentro daquilo que eu quero passar para você aqui. Saul não ouvia conselhos. O sacerdote Eli era um homem que não ouvia conselhos. O que aconteceu com o sacerdote Eli? Ele não ouvia conselhos e os filhos dele também não. Não houve sucessão do sacerdote Eli na função que ele exercia, porque ele não ouvia a voz de Deus. Ele não tinha disposição para ouvir. Eli não tinha abertura de coração para ouvir Deus falar. Lembra daquele camarada que estava lá naquele culto? Dobre a sua atenção aqui. Estou caminhando para o fim. Lembra daquele camarada que estava ali presente naquele culto, onde o apóstolo Paulo pregava, cheio de graça e de unção. Ele pregava e pregava, e a hora vai passando a hora, 11 horas, meia-noite, e Paulo continua pregando. Meu irmão, olhe para mim aqui. Veja como é sobrenatural isso. Um homem conseguir pregar e passa de meia-noite e ele continua pregando, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e ele continua pregando. Isso é irreal. Nenhum ser humano aguenta isso, a menos que ele esteja revestido pelo poder de Deus e pela graça do Senhor. Aí tinha um jovem chamado Eutico. Lembra disso? O jovem Eutico, lá na cidade de Troade. Ele estava, a Bíblia diz que ele estava numa janela no 3º andar. E lá na janela, sentado na janela, no 3º andar, ele, entre aspas, ouvia o apóstolo Paulo pregar a palavra. E as horas vai se passando e ele cochila. De lá do 3º andar. Sabe o que aconteceu? Ele caiu. Ele estava ali ouvindo a mensagem? Não. O corpo dele estava ali, mas ele estava dormindo. Ele cochilou. Ele caiu do 3º andar, quebrou o pescoço e morreu. Imagine aquele culto. O apóstolo Paulo estava pregando a palavra.
Aquele homem cai e começa aquele alvoroço. A Bíblia diz que Paulo vai lá e diz assim: não, calma gente, espera aí. E abraça o homem, abraça aquele menino, abraça e ora e solta ele e diz assim: ele está tudo bem, e volta para pregar. E aquele menino ressuscita. Era camarabaxerima. Quem sabe agora, Sebastião, ele ouve a palavra. Ele estava ali, mas o interesse dele não era de ouvir. Percebe o que eu estou dizendo? Quando você está, você está. Ou você está ou você não está. Quem está comigo, diga amém. Ou você está ou você não está. Porque se você está, você vai abrir o coração, vai perceber, vai participar, estará presente. E tudo aqui dentro é interessante. Tudo aqui dentro fica interessante. Porque viemos aqui para adorar a Ele, viemos aqui para exaltar a Ele, viemos aqui para glorificar a Ele. Aí o problema fica lá fora. Tudo fica lá fora, porque nós entramos aqui para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a parábola do semeador, pastor, que o senhor leu, não entendeu ainda? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz de Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor. O que nós aprendemos com essa palavra? O esforço de Deus será em convencer fulano que não quer ouvir? Não. O esforço de Deus é para que você faça esforço para ouvi-lo. Amém? Então a matemática dos céus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Você tem que fazer esforço para ouvir a voz do Senhor. Não é o Senhor fazer esforço para você ouvi-lo. Aí o pregador soa. O pregador pula, grita, roda e nada. Porque é você que tem que fazer esforço para ouvi-lo. Amém? E não Deus fazer esforço para ouvir vocês. Glória a Deus. E perceba quando nós vamos pegando assim maus hábitos, né? Porque se o pregador gritar e pular da glória, aí Deus está falando. Quem falou para você isso? Se o pregador disser, eis que te digo, meu servo, aí está falando comigo. Quem disse para você isso? Não aprendeu ainda? A maior profecia é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra. Glória a Deus. E é a palavra que cria todas as coisas. A palavra que faz todas as coisas. O verbo se fez carne. O verbo divino, a palavra. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, pela palavra do seu poder, Ele fez todas as coisas. Ele disse, haja luz, e houve luz. Aleluia. Ele disse, haja e ouve. E Ele continua dizendo, e você tem que se esforçar para ouvir a sua voz. Vamos ler o texto bíblico com a nossa pastora, que faz menção da Santa Ceia.